12h55, tirem as crianças da sala. A polícia militar prendeu ontem 4 pessoas, entre elas 2 menores, acusados de tentar roubar uma casa na rua Pindorama, no bairro Jardanópolis, em São Bernardo. O grupo foi detido em flagrante quando estava dentro da residência, junto com um morador, que foi rendido quando lavava o seu automóvel. Ninguém mais pode nem lavar o carro, tá vendo, Vadico? Um dos bandidos tentou fugir com uma bicicleta roubada após a chegada da PM, mas foi detido ainda na mesma rua. Já os comparsas foram presos dentro da casa, com um dos criminosos que estava na residência. Foi encontrado um revólver calibre 38 e o caso foi registrado no 5º Distrito Policial da cidade. Bom, como a gente vê, a gente tem sempre os tais menores de idade. Isso é uma questão que a gente vai discutir com o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que é nosso convidado aqui no Jornal. Muito obrigado, doutor Davanzo. Prazer em recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Oliveira. Eu sei que o senhor tem uma opinião diferente da minha, porque eu sou... assim, eu não sou a favor da redução da idade, eu sou a favor da tipificação do crime. Então, pelo tipo de crime, você vai punir o cidadão. Não importa se ele tem 70 anos de idade, não importa se ele tem 13 anos de idade. É o tipo da violência cometida contra o cidadão que me faz pensar nisso. Ou seja, assim, de maneira direta, para sequestros, para o crime de latrocínio, para emprego da violência desmedida, e isso tudo pode ficar dentro do conjunto da lei de maneira muito fácil. O senhor não, o senhor tem uma posição diferente em relação ao menor de idade e eu queria saber por quê. Hoje se discute, né, Oliveira, e ouvintes aí do nosso J+, discute aí a redução da menoridade ou o aumento de tempo de internação para os menores. Essas duas discussões principais. Nós entendemos que não podemos pegar a exceção, porque parece que a regra é menor se envolver em crime, mas não é. Hoje é, doutor. Não é, é que se noticia, é diferente. É o que se dá publicidade. Não, hoje o bandido faz o seguinte, ele passa na rua, cata um menor, põe dentro do carro, aconteceu algum problema, passou do limite, matou ele, pô, foi ele. Isso é exceção, não é a regra, mas é o que gera clamor público. O senhor acha que isso é exceção? É exceção. Eu não concordo. É o que gera o clamor público e exatamente por gerar o clamor público que vem aí os movimentos nesse sentido. O Estatuto da Criança e do Adolescente já existe penalização, no caso a internação nesses casos, e é lógico que a questão da violência exacerbada utilizada no crime vai ser considerada no momento do adolescente ele poder ser colocado em liberdade, numa liberdade assistida, isso já vai ser considerado. Eu acho que para aquele menino, veja bem, o nosso Código Penal dita do ano de 40, de 1943, né? Mais especificamente. A gente teve algumas mudanças, uma série de mudanças, mas aquela criança que antes empinava papagaio, jogava peão, que hoje brinca de internet, tem um acesso muito maior à informação e por conta disso houve uma mudança do comportamento do ser humano. O ser humano de 1940, ele tem 2 pernas, né? No cidadão normal, 2 pernas, 2 ouvidos, uma boca, um nariz, 2 olhos, ele continua assim, mas ele mudou de comportamento. Ele ficou mais agressivo, mais arredio, as pessoas eram muito mais caridosas e carinhosas umas com as outras. Hoje a gente tem, assim, um nível de estresse tão grande colocado diante do ser humano, para as pressões que existem, que essas pessoas saem do normal, com muita facilidade. E isso também se encaixa ao jovem, que não brinca mais nem de bola, que não brinca mais de peão, que não brinca mais de papagaio, e quando brinca de papagaio põe cerol na linha. Quer dizer, a gente teve uma mudança de comportamento mesmo. E é em torno disso que eu acho que a gente tem que mudar. E quando a gente fala que esse menor cometeu um crime violento, fica 3 anos, eu acho que a gente põe ele numa escola de bandidos. Porque hoje, a Fundação Casa, que deveria recuperar o menor, aliás, a própria cadeia deveria recuperar o maior, aquele que cumpre pena, não recuperam. Então a gente tem que mudar o sistema prisional, mas eu acho que a gente também tem que mudar as leis. Assim como hoje, a questão do menor, o adolescente, o jovem, ele para amadurecer, ele está demorando mais também. Exatamente ao contrário, porque eu com 9, 10, 11 anos de idade, eu já tinha compromisso junto ao meu pai de poder trabalhar no comércio dele. E a questão relacionada
a cadeia, o sistema penitenciário, a partir do momento que nós falarmos, olha, a partir de hoje, os adolescentes vão cumprir pena junto com os maiores, nós vamos estar colocando eles na escola do crime. Mas hoje eles já estão, hein, doutor? Na verdade, o índice... Mas o índice de reincidência da Fundação Casa é bem menor do que o índice no sistema penitenciário. O índice do sistema penitenciário hoje é de 70%. Não, veja bem, eu acho que nenhuma instituição, nem a outra, recuperam ninguém. Ponto. Mas tem que recuperar, e é exatamente que está o detalhe. Nós temos que batalhar para colocarmos e impormos leis através do governo, através das instituições e principalmente dispor disso em relação à sociedade, ou seja, é assim, ninguém quer também que o cidadão seja preso e viva o mundo do cão, porque ali dentro tem o cidadão que foi preso por um acontecimento muito menor do que aquele por um acontecimento maior. Você tem o traficante, você tem o cara que comete o latrocínio, você tem o cara que comete sequestro, mas você também tem gente lá que foi preso porque não conseguiu pagar a pensão alimentícia. Esse até fica em local separado. No momento inicial da delegacia, né? O maior exemplo que o sistema prisional não funciona e que a visão de que aumento de pena vai resolver está no caso que nós tivemos do bandido da luz vermelha. O que aconteceu no caso do bandido da luz vermelha? Ele ficou 30 anos sob a tutela do Estado, sobre a guarda do Estado. O Estado teve 30 anos para recuperar aquele cidadão e depois de 30 anos o Estado dá um atestado de incompetência ao dizer o seguinte, olha, ele não está preparado de voltar ao retorno da sociedade. Só que aí nós vamos estar isentando a responsabilidade do Estado com a juventude, de inserção social, cultural, da prática do esporte. A partir do momento que o jovem, o adolescente, ele estiver envolvido com essas questões culturais, sociais, ele estiver em curso nisso, pode ter certeza que a violência vai diminuir. Bom, a gente vai voltar a esse tema já na sequência, nós vamos para o intervalo. Mas hoje só, o Vadico está insistindo para ir para o intervalo, eu vou para o intervalo. A gente está agarrado numa discussão aqui, hoje o ministro Toffoli, que para mim é o seguinte, qualquer um, se cometer o crime, tem que ir para a cadeia. Não importa se ele é Chico ou se ele é Francisco. Não importa se ele era um político famoso ou se ele é um cara que nasceu no meio de um dos rincões do país. Tem cana e a cana tem que ser para todo mundo e pronto. Lei é assim. A lei literalmente tem que ser cega. Ela não pode se enxergar o bolso, a condição social, se o cara tem cabelo branco, se o cara não tem cabelo, careca, como o Vadico. Se cumpriu, se passou por cima do Código Penal, tem que ir em cana. Então o ministro Toffoli disse que aqueles caras que foram apenados por conta do mensalão, só daqui a 1 ou 2 anos é que vai ser revisado todo o julgamento. É que assim, aqui, olha como é que a lei no país é esdrúxula. Você julga na principal casa, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você vai lá e julga o cidadão. Aí o cidadão julgado, tá lá, julgado. Aí ele foi apenado. Aí depois que ele foi apenado, sabe o que acontece? Você tem revisão de pena. Então para que julgou no principal tribunal do país? Que é a principal corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que se perde pelo nome. Então eu acho o seguinte, começamos uma fase nova na justiça, mas me parece que ela durou tão pouco. Eu tinha tanta esperança que a justiça fosse realmente mudar no país, mas quando vem o Congresso e cria 4 novos tribunais, quando vem o ministro Toffoli, que aliás foi funcionário do PT, advogado do seu Zé Dirceu, e que julgou um processo contra muitas pessoas do PT e contra o mesmo ministro José Dirceu, e que agora ele diz que para revisar demora 2 anos? Parei, hein? 1:03. Vamos pro comercial. Estamos apresentando J mais ABC.